Stonehenge. Só esta palavra, pronunciada em voz alta, soa como um feitiço antigo, como um eco de tempos esquecidos, como a ressonância de civilizações distantes. Este círculo misterioso, majestoso e monumental de pedras gigantes, toscamente talhadas, erguendo-se no meio da vasta planície de Salisbury, coberta de relva verde no sul da Inglaterra, tem, durante muitos séculos, milênios, agitado as mentes de cientistas, pesquisadores, arqueólogos, historiadores, escritores, artistas e simplesmente pessoas curiosas de todo o mundo. Para que foi construído este gigante de pedra? Quem foram aqueles construtores desconhecidos, possuidores de conhecimentos e habilidades incríveis para o seu tempo? E, o mais importante, que segredos ele esconde, essa testemunha antiga e silenciosa da história humana, essa esfinge de pedra, fazendo-nos perguntas para as quais talvez nunca encontremos respostas definitivas? Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante, cativante, cheia de mistérios e segredos pelo mundo das pedras antigas, pelo mundo das lendas e mitos, pelo mundo das hipóteses e suposições científicas, para tentar entender essas questões complexas, para examinar as teorias mais populares, mais interessantes e mais incríveis sobre o propósito de Stonehenge, desde um observatório de antigos astrônomos até um portal para outros mundos paralelos, para outras dimensões. Prepare-se para uma viagem através do tempo e do espaço, para uma imersão nas profundezas da história e da imaginação humana. Stonehenge não é apenas um amontoado aleatório de pedras, não é apenas um monte de fragmentos rochosos, como pode parecer à primeira vista superficial. É um complexo arquitetônico complexo, cuidadosamente pensado e geometricamente preciso, cuja construção, segundo estimativas dos cientistas, começou há cerca de 5.000 anos na Era Neolítica e continuou em várias etapas ao longo de muitos séculos e possivelmente milênios. A base do complexo, seu núcleo, consiste em 2 círculos concêntricos formados por enormes blocos de pedra verticalmente erguidos, menires. O círculo externo, o maior, é formado pelas chamadas pedras Sarsen, blocos gigantescos de arenito cinza, com até 4 metros de altura, até 2 metros de largura e pesando até 25 ou mesmo 30 toneladas. Imagine só por um minuto que esforço, que conhecimento, que tecnologias foram necessárias para o transporte, processamento e instalação desses monólitos colossais. O círculo interno, menor em diâmetro, é composto pelas chamadas pedras azuis. São doleritos, rochas vulcânicas com um tom azulado. Essas pedras, embora inferiores em tamanho às sarsens, também são bastante impressionantes. Seu peso chega a 4 toneladas. Mas o mais surpreendente, o mais espantoso sobre essas pedras azuis é sua origem. Como os cientistas descobriram após uma cuidadosa análise geológica, essas pedras foram trazidas para Stonehenge de 250 e, segundo alguns dados, 350 quilômetros de distância, de pedreiras localizadas nas colinas Preseli, no sudoeste do país de Gales. Pense só neste número: 350 quilômetros por terra e mar, sem o uso de transporte com rodas, sem o uso de animais de tração, sem o uso de mecanismos modernos. Como isso foi possível? Que tecnologias, que conhecimento, que incrível força de vontade e perseverança devem ter possuído os construtores de Stonehenge para realizar este feito verdadeiramente titânico? Além dos círculos de pedra, o complexo de Stonehenge inclui outros elementos não menos importantes: aterros de terra cercando os círculos de pedra, valas cheias de água, bem como a chamada Pedra do Altar, uma pedra plana, horizontalmente disposta localizada no centro do complexo, e a famosa Pedra do Calcanhar, um menhir independente localizado do lado de fora, na entrada do complexo, do lado do sol nascente no dia do solstício de verão. Toda esta estrutura complexa e multicomponente, como mostram anos de pesquisa, está surpreendentemente orientada com precisão para os pontos cardeais e, como muitos cientistas acreditam, está intimamente ligada ao movimento do Sol, da Lua e, possivelmente, de outros corpos celestes. E aqui chegamos à questão mais importante,
mais intrigante e mais controversa. Para que exatamente foi construído Stonehenge? Que função desempenhava? Que papel teve na vida das pessoas que viviam na Grã-Bretanha há 5.000 anos? Hoje, existem muitas teorias diversas, hipóteses e suposições sobre este assunto, desde as bastante científicas e bem fundamentadas até as mais fantásticas e incríveis, beirando o misticismo. A teoria mais difundida, mais popular e talvez mais plausível, mais lógica, afirma que Stonehenge era um antigo observatório pré-histórico, um lugar onde pessoas antigas observavam o movimento dos corpos celestes, estudavam as estrelas, o Sol e a Lua, previam a mudança das estações, determinavam as datas de importantes trabalhos agrícolas e feriados religiosos. Sua localização, a orientação das pedras, como mostram medições e cálculos precisos, permitem determinar com alta precisão os dias dos solstícios de verão e inverno, os dias dos equinócios de primavera e outono, e também, possivelmente, prever eclipses lunares e solares, fenômenos que na antiguidade causavam medo supersticioso nas pessoas e eram considerados manifestações da vontade dos deuses. No dia do solstício de verão, por exemplo, o dia mais longo do ano, o sol nasce exatamente sobre a pedra do calcanhar, se visto do centro do círculo, de trás da pedra do altar. Este espetáculo grandioso e cativante, este momento quando os primeiros raios do sol nascente, penetrando pela fenda entre as pedras, iluminam o centro de Stonehenge, deve ter causado uma impressão indelével e tremenda nas pessoas antigas reunidas aqui para encontrar o amanhecer, e sem dúvida tinha um significado ritual, sagrado e místico importante. Mas Stonehenge, aparentemente, não era apenas um observatório, não apenas um lugar de observações astronômicas, mas também um local para ritos religiosos, cerimônias, festividades, uma espécie de templo a céu aberto, um santuário onde pessoas antigas adoravam seus deuses, faziam-lhes sacrifícios, oravam por fertilidade, por colheita, por saúde, por bem-estar. Isso é evidenciado por numerosos sepultamentos encontrados por arqueólogos ao redor de Stonehenge, em suas proximidades. Aqui, nesta terra sagrada, pessoas foram enterradas ao longo de muitos séculos, muitas gerações, e possivelmente este lugar era considerado sagrado, especial, conectado com o mundo dos ancestrais, com o mundo dos espíritos, com o mundo dos deuses. Alguns pesquisadores, com base em certas descobertas e análise da composição do solo, sugerem que Stonehenge também poderia ter sido um lugar de cura, uma espécie de sanatório antigo onde as pessoas vinham para se livrar de doenças, receber ajuda dos deuses ou de curandeiros que possuíam os segredos da medicina antiga. Esta teoria, em particular, está associada às pedras azuis, que, como alguns pesquisadores acreditam, possuem propriedades curativas especiais, possivelmente devido à sua composição mineral especial ou devido a alguns outros fatores desconhecidos para nós. Mas, além dessas teorias mais ou menos científicas e bem fundamentadas, existem outras versões mais exóticas, mais ousadas e mais fantásticas sobre o propósito de Stonehenge. Alguns pesquisadores, escritores e entusiastas acreditam que Stonehenge era um portal para outros mundos, para outras dimensões, um lugar de transição do nosso mundo para outras realidades paralelas, para o mundo dos espíritos, para o mundo dos deuses, para o mundo dos ancestrais. Esta teoria, é claro, não tem nenhuma evidência científica, nenhuma confirmação, mas é extraordinariamente atraente. Agita a imaginação, gera muitas lendas, mitos, histórias fantásticas. Lembremos, por exemplo, as famosas lendas do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda, do mago Merlin, que, como afirmado em algumas crônicas medievais e romances de cavalaria, estavam intimamente ligados a Stonehenge. Merlin, segundo a lenda, o grande mago e vidente, com a ajuda de sua magia, sua feitiçaria, transportou as pedras gigantescas de Stonehenge da Irlanda, do Monte Killaraus, onde supostamente possuíam poder curativo, e as instalou na planície de Salisbury, criando assim esta estrutura majestosa. Claro, isto é apenas uma bela lenda, um conto de fadas, ficção, mas reflete a profunda crença das pessoas em forças sobrenaturais, em magia,
em milagres associados a este lugar misterioso, a estas pedras antigas. Quem foram essas pessoas que construíram Stonehenge? Quem foram esses brilhantes engenheiros, arquitetos, astrônomos que conseguiram criar esta obra-prima da arquitetura antiga? Este é mais um grande mistério que ainda não foi resolvido, que ainda causa disputas e discussões entre cientistas. Por muito tempo, ao longo de muitas décadas, acreditava-se que Stonehenge foi construído pelos druidas, sacerdotes celtas que, como se sabe, desempenharam um papel importante na vida religiosa e social das tribos celtas que habitavam a Grã-Bretanha na Idade do Ferro. Mas agora, graças aos métodos modernos de datação, graças à análise de radiocarbono, os cientistas estão absolutamente certos de que Stonehenge foi construído muito antes do aparecimento dos celtas na Grã-Bretanha, ainda no Neolítico e na Idade do Bronze, ou seja, muito antes dos druidas sequer aparecerem no palco histórico. Os construtores de Stonehenge, quem quer que fossem, a qualquer povo que pertencessem, quaisquer nomes que tivessem, possuíam conhecimentos verdadeiramente surpreendentes, espantosos em astronomia, matemática, geometria, engenharia e construção. Eles conseguiram não apenas erguer esta estrutura grandiosa e monumental, não apenas trazer blocos de pedra gigantescos aqui de centenas de quilômetros de distância, mas também orientá-la com precisão, com exatidão de joalheiro de acordo com os pontos cardeais, de acordo com o movimento do Sol e da Lua, o que exigia cálculos matemáticos complexos, observações astronômicas prolongadas e uma compreensão profunda das leis da natureza. Stonehenge não é apenas um monumento da antiguidade, não é apenas um sítio arqueológico, não é apenas uma atração turística. É um símbolo, é um mistério, é um desafio que o passado nos lança, que continua a nos emocionar hoje, milhares de anos depois. Ele nos lembra o quão insignificantemente pouco sabemos sobre nosso próprio passado, sobre nossa própria história, sobre quais civilizações surpreendentes e misteriosas existiram na Terra antes de nós, e sobre quais segredos, quais mistérios, as pedras antigas, ruínas antigas e lendas antigas podem esconder. Obrigado por estarem conosco nesta jornada fascinante, educativa e um pouco mística até Stonehenge, até suas pedras silenciosas, até seus mistérios não resolvidos. Juntos com vocês, examinamos diferentes teorias, as mais interessantes, as mais populares sobre seu propósito, sobre seus construtores, sobre sua história, mas a resposta final, como sempre, cabe a vocês, nossos espectadores. Se gostaram deste vídeo, se aprenderam algo novo, se ponderaram as questões eternas sobre o passado, presente e futuro da humanidade, não se esqueçam de deixar um like, deixar seu comentário, compartilhar seus pensamentos, suas impressões, suas versões. O que vocês acham para que Stonehenge foi realmente construído? Era um observatório antigo, um templo, um lugar de cura, um portal para outros mundos, ou desempenhava alguma outra função desconhecida? E, claro, inscrevam-se em nosso canal para não perderem novas investigações, novas jornadas pelo mundo dos mistérios e enigmas da história, novas descobertas e hipóteses. Compartilhem este vídeo com amigos, discutam, argumentem, porque, como se sabe, a verdade nasce na disputa, e a verdade está sempre em algum lugar próximo, só é preciso saber como procurá-la e não ter medo de fazer perguntas, mesmo as mais ousadas, as mais incríveis. Até a próxima!